Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadhyacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishwaro Guratemeti Multibeda Vibhagne Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurtya Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharantama Gocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Shanti, Shanti, Shanti. Saudações a todos os professores da nossa linhagem, Nagar, James. Bom, então, só dando uma recapitulada, a sessão anterior era Sattva e assimilação da experiência. Tem um primeiro parágrafo ali que tem uma síntese legal, assim, de tudo que a gente vem vendo até aqui, que fala assim, né? Quando o Rajas domina a mente, é o desejo interpretando a experiência. E quando Tamas domina a mente, é o medo interpretando a experiência. Ambos obscurecem a verdade. Quando Sattva domina a mente, a verdade interpreta a experiência. Então, isso também diz respeito ao que vai ser dito aqui sobre como as três energias podem nos amarrar ao samsara, inclusive Sattva, porque Sattva é essa energia que faz com que a gente possa ver as coisas de modo objetivo e claro pelo que elas realmente são, para que não haja sobreposição sobre as experiências, para que não haja um embotamento, né? Então tudo se torna mais leve, tudo se torna mais uma satisfação se faz presente, um bem-estar se faz presente, mas é aí que está o problema também, né? A gente se ligar a essa felicidade, satisfação circunstancial por conta de um estado mental, né? O que a gente quer com autoconhecimento não é um estado, porque todos os estados se modificam, é a natureza da mente a constante modificação. Mas a gente precisa promover essa condição de mente predominantemente satívica para que o autoconhecimento se torne possível, né? Para a assimilação do autoconhecimento. Então a gente entra nessa próxima sessão como as cordas ligam, amarram. Então, né, as cordas, porque essa é uma das traduções possíveis aí para a palavra guna, cordas. E aqui vai ser explicado. Finalmente, essas três energias são chamadas de gunas ou cordas, porque aparentemente ligam o ser pleno, o habitante do corpo, a pensamentos, sentimentos e ações habituais. Eu vou ver eventualmente algum microfone aberto, pedir para o pessoal fechar. Estou ouvindo algum eco. Aqui, fechei. Ótimo. Quando quiser falar, pode abrir, tá, pessoal? Só enquanto eu estou na leitura aqui, que às vezes um eco aí do ambiente onde vocês estão que atrapalha. Então, aqui acabou de saltar aos olhos, assim, essa palavra habituais no final dessa frase, né? Que ele está dizendo aqui, porque aparentemente as três energias ligam o ser pleno, o habitante do corpo, a pensamentos, sentimentos e ações habituais. É interessante observar essa palavra habituais aqui, porque quando a consciência que todos somos, consciência, existência livre de limitação, ela se associa com o Maya, foi até objeto da gente se debruçar um pouquinho sobre uma frase que tem no livro
do yoga das três energias, né, que Ishvara é a consciência identificada com tudo, mas no sentido de que quando a consciência está associada com Maya, ela é indissociável da projeção que se apresenta por esse poder de Maya. Agora, aqui ele está falando de ações habituais no final da frase. Quem tem hábitos são os jivas. Esses hábitos são condicionamentos na mente humana, né? Então, essa consciência refletida no corpo sutil, nas nossas mentes, ela é condicionada por um corpo causal, né, que detém as vasanas e que é alimentado por vasanas através das nossas ações. E essas vasanas vão causar efeitos na nossa mente, condicionamentos na nossa mente. Os nossos hábitos são determinados desse modo. Então é isso, as ações habituais. Então o habitante do corpo, né, está aparentemente ligado através das três energias a pensamentos, sentimentos e ações habituais, os condicionamentos que fazem com que a gente opere no mundo de determinada maneira, cada um ao seu próprio modo. Cada uma dessas três energias se liga de uma maneira diferente. Rajas liga, amarra por desejo e apego. O anseio por coisas e o apego por elas o pressionam a se tornar um fazedor e amarra você ao karma. Além disso, o desejo torna a quebra de regras tentadora. Se você for contra as regras, elas se voltam contra você. A reação contínua a eventos é escravidão. Então, a mente rajásica ela está constantemente perturbada por aquilo que ela quer, né? Ela tem por ter essa energia rajásica, uma pessoa que é capaz de empreender aquilo que ela quer para alcançar os seus desejos e tal. Mas aquela coisa, porque como o que está em ênfase é o que eu quero, então, se eventualmente eu olho para o lado, não tem ninguém olhando e eu posso quebrar uma regrinha aqui para obter o que eu quero mais rápido, esse vai ser o condicionamento da mente rajásica, né? Então, por isso que ele fala aqui que o desejo também torna a quebra das regras uma tentação. E aí Tama se liga pela ignorância e os seus efeitos. Quando você é inerte, não consegue pensar com clareza. Por isso, não tem certeza sobre o que precisa ser feito e tende a optar por não fazer o que deve ser feito, ou fazer o que não deve ser feito. Então, vamos pegar do começo dessa frase aqui, porque ele fala na segunda frase, quando você é inerte. A gente falou sobre isso no nosso encontro passado, mas recapitulando, em relação à consciência, toda a manifestação é inerte, desde o seu nível mais hipersutil que está ali no corpo macrocósmico causal, como não manifesto. Ali já existe uma matéria primordial, já tem prakriti, matéria. Mas aqui ele está falando da relação da mente com o campo. Quando a mente está muito embotada, às vezes ela é quase tão inerte quanto aquilo que está acontecendo. Então, é incapaz de entender aquilo que está acontecendo debaixo do próprio nariz, assim, né? Então, isso é uma mente tamásica, né? Aquela pessoa que está sempre né, dormindo no ponto e demora para se ligar do que está acontecendo. Então, essa mente embotada e que por estar nessa condição, como o James diz aqui, nunca tem certeza sobre o que precisa ser feito e tende a optar por não fazer o que deve ser feito ou fazer o que não deve ser feito, ou seja, falta discernimento total, né? No melhor de todos os mundos possíveis, você não seria penalizado por não fazer alguma coisa. No entanto, a vida não é o melhor de todos os mundos possíveis. Se você não responde adequadamente à vida, você é abençoado
com o sofrimento. Então, o que acontece? A mente tamásica, ela também, né, está muito focada na sua autossatisfação, que é na dependência de uma circunstância que é assim, me deixa aqui. Só que a vida nos pede ações, e aí a gente com uma mente tamásica está sempre incorrendo em negligência, né? Então isso causa sofrimento. Então, por exemplo, fala aqui, tente não pagar impostos ou a hipoteca e veja o que acontece. Lá nos Estados Unidos, onde o James escreveu esse livro, esse sistema de hipoteca é muito diferente do Brasil. As pessoas podem realmente tomar a tua casa por ter algumas prestações atrasadas ali e tal. Além disso, quando você é preguiçoso, você está propenso a fazer as coisas mal feitas, o que não faz de você um amigo do Dharma. Então, aquela história, né? Tudo deixa para depois, faz de qualquer jeito, fica tudo meia boca, assim. Essa é uma personalidade tamásica, né? A pessoa é capaz de cuidar de si própria minimamente bem, assim. E aí o parágrafo seguinte, então, embora a sátiva seja um passo necessário para a autorrealização, ele se liga através do apego ao prazer e à felicidade, aquilo que eu tinha falado lá no começo. Então, quando a mente é satívica, você se sente bem. Quando você se sente bem, há uma forte tendência para se identificar com o sentimento. Na verdade, existe apenas um eu e não se sente bem ou mal. Mas quando aparentemente ignora a sua natureza, ele pensa que é um desfrutador. Então, a consciência que somos, ela não está realmente maculada de nenhum modo por o que quer que seja que está acontecendo, né? Seja circunstâncias no ambiente, por mais desfavoráveis que sejam, ou com o próprio corpo, o próprio estado mental. É a consciência que está constatando tudo isso, sem que ela em si mesma seja de fato maculada por isso, afetada por isso que está acontecendo. Mas aparentemente, se ela aparentemente, né, a mente reflete a consciência, perdão, reflete na mente, né, como reflete no corpo sutil, testemunha toda a projeção de Maya, e aí ela aparentemente ignora a sua natureza e assim pensa que é um desfrutador, né? Pensa que é aquela entidade ali que vai desfrutar de circunstâncias prazerosas e, obviamente, prefere que seja sempre assim, né? Circunstâncias favoráveis, prazerosas, etc. O prazer que se sente está sempre associado a um objeto, e os objetos são experienciados na mente. Então, lembrando, né, daquela clássica distinção sujeito-objeto do Vedanta, a gente também inclui em objeto tudo que está no campo sutil também, né? Então, pensamentos, emoções, também a gente pode objetivar tudo isso. Então, o prazer que se sente está sempre associado a um objeto, e os objetos são experienciados na mente, né? Inclusive os objetos físicos densos do ambiente, eles estão acontecendo realmente onde? Sempre na nossa mente. Então, quando rajas ou tamas tomam conta, perdão, só um instantinho, deixa eu fechar aqui um negócio para parar de fazer barulho. Então, quando rajas ou tamas tomam conta, o prazer desaparece. Então, esse é o problema da mente que está identificada com o sentimento que verte dela quando ela está num estado de paz e contemplação, ou seja, uma mente predominantemente satívica. Então, eu me identifico com esse estado de paz, de felicidade, de satisfação que é inerente a essa mente que está, nesse instante,
predominantemente satívica, mas eu tenho que saber que as coisas mudam e os estados mentais mudam, né? Então, o problema é estar em, como o James fala ali mais para cima, se identificar com o sentimento. Então, identificando-se com a felicidade, você está pedindo infelicidade. É uma frase, né, que você fica, nossa, mas como assim? Como que eu não vou me identificar com a felicidade, né? Tudo que o Vedanta apresenta nos leva a fazer também uma distinção entre tudo que é circunstancial e aquilo que é chamado de felicidade original, que é algo que a gente pode dizer como tal como um atributo, assim, apontando para o que é a plenitude do ser que somos, né? A felicidade original, o Bimbananda, ou que é o sinônimo de consciência original. Por quê? Porque essa consciência é livre de todas as circunstâncias. E isso se trata de um conhecimento e não de uma experiência. Então, quando eu estou realmente identificado com essa consciência original, com essa felicidade que é a minha natureza como ser pleno, que de fato eu sou livre de todas as circunstâncias, ou seja, isso é o que eu tenho como a minha identidade. Então eu não vou ter essa problemática de me identificar com a felicidade circunstancial, dependente das circunstâncias, dependente daquilo que está acontecendo no campo. Eu sei que o que quer que esteja acontecendo, por mais que pareça ser desfavorável, por mais triste que pareça, por maior que seja a aparente perda, eu sei qual é a minha natureza, né? É conhecida a minha natureza como ser pleno. Então, tem uma colocação que o James faz, o Nagar faz, que é muito legal, assim, né? Em autoconhecimento, é aquela coisa assim, tá tudo ok quando as coisas vão bem e quando as coisas vão mal, tá tudo ok também, porque eu sei que eu sou o ser, consciência, existência livre de limitação, né? Que é sempre independente das circunstâncias, ok? Por isso essa frase precisa ser lida, né, tomando isso como a verdade. Identificando-se com a felicidade, você está pedindo infelicidade, né? Essa felicidade circunstancial, como um estado, como uma experiência, né? Eu tenho que estar satisfeito quando eu estou feliz, sabendo que daqui a pouco as coisas vão mudar e essa felicidade da circunstância, do momento, não vai estar mais presente logo mais. E aí, assim, eu vou gradativamente adquirindo a possibilidade de me encontrar satisfeito também quando as coisas não são favoráveis ou felizes, né? Isso tudo é uma questão de autoconhecimento, de fato. Vamos passar para o próximo parágrafo. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Então, Sattva também liga, amarra pelo apego ao conhecimento, porque Sattva é responsável pelo conhecimento e porque o conhecimento é necessário para a sobrevivência. É fácil se apegar ao que você sabe ou não sabe. Como sabemos, a consciência não é um conhecedor. Então, aqui ele está falando de Sattva, né, como a nossa condição fundamental para que a gente possa conhecer todos os objetos de conhecimento. Tudo aquilo que é revelado, né? Nessa projeção de Maya, a gente tem uma mente que é predominantemente satívica e que nos permite conhecer toda essa manifestação. Mas ele fala aqui que, como sabemos, a consciência não é um conhecedor. Ela não é, em sua natureza, um conhecedor dos objetos.
de conhecimento. Ela é conhecedora apenas de sua própria existência, é autoluminosa. É na associação com um corpo sutil de um objeto senciente, ou seja, um jiva, que surge esse conhecedor dos objetos que são revelados pela consciência associada com Maya, né? Então, Sattva é fundamental, né? Se não há Sattva, simplesmente não há um objeto de um conhecedor, um objeto senciente, como o Nagar tem falado algumas vezes, ou seja, um Jiva, né? Não haveria sem Sattva a possibilidade, na verdade não haveria a possibilidade de projeção nenhuma, né? Sattva é fundamental para toda essa projeção de Maya, mas não haveria os Jivas sem Sattva. E a gente se apaixona por essa nossa natureza como conhecedor, né? Como o James coloca aqui, é uma questão assim de sobrevivência, o conhecimento que a gente vai adquirindo também, né? Então a gente sabe que com mais conhecimento a gente de certa forma se qualifica mais para estar agindo nesse mundo e tal. E aí vem essa paixão por ser um conhecedor, um conhecedor, um conhecedor. Mas autoconhecimento não se trata de conhecimento de alguém que tenha um grande repertório de conhecimento objetivo, né? Autoconhecimento é o conhecimento de si, e por isso que algumas vezes, acho que eu já fiz essa colocação, o Nagar fala desse modo também, é o conhecimento que nos livra da necessidade de todos os demais conhecimentos, né? Não que a gente vá deixar de querer conhecer as coisas e tal, simplesmente não há uma necessidade daquilo como uma sobrevivência, como o James coloca aqui. Em algumas vezes pode ser bem-vindo, né? Se eu, sei lá, vou ter que mudar para um outro país, eu vou ter que aprender uma nova língua, por exemplo, e tal. Então, nossa natureza mente como aquele que pode sempre conhecer coisas novas, ela continua operando. Nossa capacidade de aprendizado, ela vai ficando um pouquinho mais dificultada conforme a gente vai envelhecendo, mas ela continua existindo, né? Mas a gente está falando de autoconhecimento, né? E aí esse autoconhecimento é conhecer a nossa natureza que é independente de Sattva, né? Mas voltando aqui ao texto, ele fala aqui que, como sabemos, a consciência não é um conhecedor e ela ilumina o conhecedor, o conhecimento e os objetos de conhecimento. Então, os objetos de conhecimento são revelados pela luz da consciência, o conhecimento é através da luz da consciência, né, se revela na luz da consciência, e o conhecedor essencialmente é a luz da consciência. Portanto, o apego a Sattva, não Sattva, né, ou seja, a presença de Sattva ou a ausência de Sattva, é um obstáculo ao autoconhecimento. Então, portanto, o apego a Sattva, não Sattva, é um obstáculo ao autoconhecimento. Fábio, posso... Claro, Carlos, diga aí. Eu não estou a perceber muito bem isto aqui. Portanto, o apego a Sattva, a Sattva, não Sattva. Ou o apego a Sattva ou o não apego a Sattva. Talvez seja isso. Eu entendi que ele quis dizer o apego à Sattva, não a Sattva em si. Não sei. É um obstáculo, entendeu? Só o apego dela que seria um obstáculo. Fábio, tá mudo. Estava fechado o microfone, desculpa.
Olha só, Carlos, uma vez você trouxe uma dúvida parecida que me leva a desconfiar que a regra de ortografia e gramática aí do teu país é um pouquinho diferente. Aqui, para mim, devia ser um A em vez de um A. Nem É, 20%. O apego a sattva, é porque a gente usa crase na frente de uma palavra que se tem uma pronúncia feminina. Então, sátiva é a sátiva, né? A energia satívica. Então, se apegar ao sátiva ou a ausência do sátiva, seria mais ou menos assim. Ter apego à presença de sátiva ou à ausência de sátiva. Por isso que está a sátiva, que poderia ser lido como ao sátiva, ou não sátiva, ou sem sátiva nenhum, entendeu? Agora? sim, já percebi. Acho que é uma questão do modo do português brasileiro. Talvez seja isso. Então, portanto, o apego à sátiva, não sátiva, é um obstáculo ao autoconhecimento. Ao mesmo tempo, a gente vem falando que a gente precisa de uma condição de mente predominantemente satívica para autoconhecimento, né? Então, aí o James faz essa colocação aqui, portanto, se apegar ou não à sátiva. Então, como que a gente faz uma distinção clara disso, né? Todo esse conhecimento das gunas é apresentado para a gente como uma ferramenta fundamental para que a gente tenha discernimento sobre a nossa qualidade mental, né? Sabendo que a mente se modifica, como foi falado antes. O Marcelo escreveu aqui, é o apego à sátiva que atrapalha, não a própria sátiva. Sim, é outro modo de colocar. É o apego que é o problema, entendeu, Carlos? Na frase está dizendo que, portanto, o apego à sátiva ou não sátiva é um obstáculo ao autoconhecimento. Vamos para o próximo parágrafo? Deixa eu fechar aqui. Cadê o Carlos? Pronto. Então, isso é sempre um problema, porque o mundo não está necessariamente em conformidade com esses ideais. Então, qual que é o problema? Essa questão de a gente ter um ideal mundano que é sempre atrelado à busca de felicidade nos objetos, nas circunstâncias do campo. A busca está no campo. No parágrafo anterior a gente estava falando, se apegar à sátiva ou à não sátiva, se apegar ao bem-estar que sátiva pode produzir. É esse o problema. Então ele começa a dizer nesse parágrafo que isso é sempre um problema, porque o mundo não está necessariamente em conformidade com esses ideais. Esse ideal de não apego, porque o apego é quase que indissociável da ideia de que eu tenho que ter uma gana, para conquistar no mundo a minha felicidade. Nos objetos, nas circunstâncias. Na realidade, a existência é a consciência, e a consciência é neutra em termos de valor. Mas uma mente sob o feitiço dos gunas não é neutra em termos de valor. Sátiva faz com que o indivíduo interprete a realidade em termos de valores superiores ou espirituais. Bondade, verdade, beleza, por exemplo. Então, bondade, verdade, beleza são como se fossem atributos que naturalmente a gente liga com um ideal de harmonia com o todo. É natural que seja assim. Mas a criação de Ishvara não é toda doçura e luz. Ela também é amarga e ela também tem escuridão.
Então, é lógico que são bons valores, né? A gente cultivar bondade, verdade, mas a gente também tem que saber que o mundo tem muita mentira, né? Que tem toda a feiura e tem muita maldade, né? Eu estava olhando as palavras aqui para ver os antônimos. Ele contém tudo em igual medida, desde a pura bondade até o mal não arrependido. O mal não arrependido, né? Porque é isso, né? Enquanto não há arrependimento, esse mal continua circulando por aí, né? Sem que haja qualquer discriminação sobre ele. Da beleza sublime à feiura miserável. Tudo isso faz parte de Ishvara também. E aí a gente pode ir para a próxima sessão. Companheiros de cama incestuosos, o mecanismo psicológico. Até aqui, alguém gostaria de falar alguma coisa, colocar alguma coisa, perguntar, sei lá. Então vamos lá. A psicologia simples e universal dos gunas elimina a necessidade da psicanálise. Você não precisa olhar para o passado para explicar os seus problemas emocionais e complexos. Todos derivam do mesmo mecanismo inconsciente, negação e projeção. Tamas causa negação e rajas projeção. Onde você encontrar um, você encontrará o outro. São energias dinâmicas que operam o tempo todo. Se você sabe quem você é, o jogo de rajas e tamas se eleva ao nível da consciência e eles perdem o poder de criar o sofrimento. Então, se você sabe quem você é, o jogo de rajas e tamas se eleva ao nível da consciência. O que o James quer colocar aqui? É colocado à luz de um discernimento claro, elevado à luz da consciência, porque quem está operado por vasanas vinculativas, regidas ali por essas energias muito intensas de rajas e tamas, geralmente não está consciente desses mecanismos que se tornam autônomos, assim, né, de condicionamento, que faz o indivíduo sempre incorrer ao mesmo tipo de ação adármica, né? Então, quando você está, né, com autoconhecimento claro, estabelecido, está tudo isso levado à luz da consciência. Então, é levado ao nível da consciência. E assim perdem o poder de criar sofrimento. Então, o poder desses condicionamentos operando na mente perdem esse poder de gerar sofrimento, porque eu sei que eu sou a consciência que vivifica essa mente, mas que não é afetada pela complexidade psicológica dela. Então, vamos para o parágrafo seguinte. Muitas coisas sobre nós mesmos contradizem nossa boa opinião sobre nós mesmos. Egoísmo, arrogância, crueldade, desonestidade, inveja, luxúria, ganância e etc. Não queremos pensar de nós mesmos dessa maneira, nem queremos ser percebidos dessa maneira. Então, tamas as esconde. Como o corpo causal é dinâmico, essas qualidades buscam continuamente se expressar. Eu não posso dizer que sou egoísta ou ganancioso. Então, Rajas projeta o egoísmo, ganância ou fraude em alguém ou outra coisa. Ele acusa. Então, o indivíduo rajásico fica nessa dinâmica de negação e o indivíduo, o tamásico, perdão, e o indivíduo rajásico fica nessa dinâmica de sempre levar o problema para fora, nunca é com ele, né? Sempre apontando, acusando o outro e tal.
E aí vamos para o parágrafo seguinte. Existe uma investigação rudimentar. Existe uma investigação simples para lidar com a negação e a projeção. Quando algo está incomodando você e isso o coloca em conflito com algum objeto, o mais comum é outra pessoa, embora você possa imaginar que está em guerra com a sociedade, o governo, igrejas, corporações, o clima, a lista é interminável. Mas, enfim, algum outro objeto. Então, você é colocado em conflito com algum outro objeto, com o mundo, enfim, outra pessoa. Aí você se pergunta, né? Esse método é o seguinte: você se pergunta se é verdade que um dos ganchos para essas projeções é realmente responsável por seus sentimentos ruins. Então vamos continuar lendo isso aqui para a gente entender melhor onde o James quer chegar. É claro que o seu ego dirá que é. Então, o ego vai dizer que essa outra pessoa, a pedra no meio do caminho, seja lá o que for, que é responsável pelos meus problemas nesse momento, que é responsável pelos sentimentos ruins que eu estou experimentando. Então, é claro que o ego dirá que é. O ego tem interesse em suas projeções. Projeções o protegem e o mantêm em atividade. Elas reforçam a sua autoestima, o seu senso de correção. Ele precisa pensar que é inocente. Coitado desse ego. Ele tem que pensar que é inocente. Na verdade, é inocente na medida em que é efetivamente o ser pleno. Então, o ego é o ser pleno, mas o ser pleno não é o ego. O ego é essa função dentro da mente, essa faculdade dentro da mente que está se apropriando da consciência e que sente a necessidade ali de manter, zelar pela sua boa imagem, né? E se proteger. Então, assim, tudo isso é um mecanismo de vassanas, né? Então, nesse sentido, ele é inocente. Mas é o ego que vai precisar ser reeducado para que realmente essa mente se purifique no sentido de gradativamente melhorando a sua conduta para com o todo, né? Se tornando um indivíduo mais dármico, vamos dizer assim. Então, ele é efetivamente o ser pleno. De certo modo, né? Na verdade, realmente esse ego é inocente, mas o nosso autoconhecimento depende fundamentalmente da reeducação desse ego. Infelizmente, Maia providenciou para que ele, esse ego, não conhecesse a verdade de sua natureza e achasse que é uma pessoa, porque é condicionada pela sociedade. Nada projeta mais do que grupos de indivíduos. Então, quer dizer, ele está dizendo aqui, o que é esse ego? Esse ego, ele também se torna esse montante de condicionamentos, que pensa que é uma pessoa que se define por esses valores e esses condicionamentos que ele adquire de onde? Da sociedade. E a própria sociedade é um mecanismo de projeção. Nada projeta mais do que grupos e indivíduos. Sociedades têm inimigos prontos na ponta dos dedos. Hitler tinha os judeus, Stalin os capitalistas pequeno-burgueses, os cristãos, Satanás, os brancos, negros, os maridos de esposas e as esposas, maridos, certo? Precisamos de alguém para culpar. Eu não posso ser o problema. Mas a verdade é, eu sou o problema. Não há problema além de mim. Então, essa identidade pessoal que se forma em toda essa conjuntura relativa, né, de identidade relativa, né, eu me defino por ser parte de uma sociedade, por ser marido de alguém, pai de alguém, por ter tal profissão,
eu crio toda uma problemática em cima disso, onde eu posso sempre jogar o problema para fora, né? O problema é da minha esposa, é do meu trabalho, é da sociedade, é o que for. Então, isso é também um mecanismo de rajas operando fortemente. Eu não posso ser o problema. Mas a verdade é, eu sou o problema. Não há problema além de mim. Essa identidade pessoal relativa que adquire toda essa complexidade psicológica é o único problema. Vamos para a próxima página. Então, esse método da gente praticar, como o James coloca aqui, né? Verificar se é verdade que isso que eu acredito que me faz infeliz vem de fora, vem do mundo, vem de outra pessoa e tal, né? Esse método leva o ego em consideração e pergunta: é realmente verdade que, né, tal coisa? Às vezes é verdade que existe perigo no mundo lá fora. Então, você precisa examinar os fatos de perto e ver se é razoável supor que o problema está em outro lugar. Se o problema está em outro lugar, então a reparação está em outro lugar e você precisa procurá-la em outro lugar. Ou você pode relaxar, pois não é problema seu. Mas nem todos os problemas são causados pelo mundo. De fato, pouquíssimos problemas estão centrados em objetos. Mesmo se um objeto está causando um problema, é realmente um problema? É uma pergunta. Mesmo se um objeto está causando um problema, é realmente um problema além do pensamento de que é um problema? Eu vou parar aqui nesse parágrafo, depois a gente lê a última frase. Tem várias coisas que a gente pode pegar desse parágrafo aqui. Essa investigação, né? Às vezes eu posso até considerar que o problema está no mundo, está no outro. Eu vou usar um exemplo pessoal aqui, tá? Pessoal, por favor, pessoal, é pessoal aqui, esse Giva aqui que vai falar. Então hoje lá o Bolsonaro vai discursar na ONU. Aí eu vi aquilo e falo, meu Deus do céu, que vergonha. Pode ser que tenha alguém aí com uma opinião divergente da minha. Mas aí, o que acontece? A vergonha está sendo sentida em quem, né? Você olha aquilo, você fala, nossa, mas, né? Pelo amor de Deus, não dá esse cara, tal. Mas o problema é realmente de quem? Se torna um problema para quem? Para quem está sentindo aquilo, né? Agora, quando é aplicado o autoconhecimento, você fala, bom, também não faz sentido nenhum nada disso, né? Então, o que eu poderia fazer a respeito? Se fosse o meu Dharma, de repente, fosse um ativista político, ia agir de alguma maneira, mas eu estou distante disso, inclusive por questões de sanidade mental. Acho que o mundo está muito louco para a gente querer ficar se envolvendo tanto com política nesse momento. Então, não tem o que eu possa fazer. Isso não sou eu, de fato, né? Agora, para quem se identifica com qualquer circunstância, ou um ataque pessoal que você receba de alguém, qualquer coisa que você considera que te leva a um sentimento desagradável e faz você experimentar sensações desagradáveis, a sensação é sua, é você que está sentindo, né? Então, é aí que começa essa discriminação. Aí, depois, ele fala aqui, então, né, se você entende que o problema não é seu, você pode relaxar. Mas nem todos os problemas são causados pelo mundo, de fato, pouquíssimos problemas estão centrados em objetos, né? E aí ele fecha a ideia dizendo aqui, então, mesmo se um objeto está causando problema, é realmente um problema, além do pensamento de que é um problema. Então, aqui eu citei um exemplo de uma coisa que eu vi lá, que falei, meu Deus, que horrível. Na verdade, nem consegui ouvir tudo. Eu ouvi uns 2 minutos e falei, meu Deus, não dá. Vou preservar minha mente. Mas eu poderia pensar que agora, nesse momento,
em alguma estrada tem uma árvore caída que está bloqueando essa estrada. Isso não é um problema para mim, né? Então, mesmo se um objeto está causando um problema, é realmente um problema, além do pensamento de que é um problema. Então, isso só vai ser um problema, nesse exemplo, se alguém, nesse momento, for passar por essa estrada porque tem que chegar a um destino ou porque quer chegar a um destino e tem aquilo como um obstáculo, né? Se não, essa estrada que caiu, essa árvore que caiu na estrada, não vai ser um problema porque não tem ninguém ali vendo isso como um problema. Se eu saio da minha casa e cai uma árvore e afunda o telhado da casa, vai ser um problema só a hora que eu voltar para minha casa. Enquanto o objeto está lá e não tem ninguém vendo aquilo como um problema, não é um problema, né? Só um exemplo bobo, mas, enfim, para entender o que o James está querendo dizer aqui, que se um objeto está causando um problema, ele não é realmente um problema além do pensamento, né? Então é sempre relativo essa questão dos problemas, daquilo que a gente entende como um problema. Então, se não é, né, se não é entendido pela mente que é um problema esse objeto causando aparentemente um problema, se não é, então todos os problemas, em última análise, pertencem a mim, né? Vai ser um problema para mim a hora que eu chego na frente da minha casa e vejo que uma árvore afundou o telhado dela. Na terceira etapa dessa investigação, você vai um pouco mais fundo. Você pergunta a razão pela qual você tem o problema. Você diz: quem eu seria sem essa crença? Essa é a parte difícil, porque é aí que você descobre que o problema é essencial para a sua identidade. A resposta sempre é: eu ficaria feliz. Então vamos entender isso aqui. Se você faz a pergunta, quem eu seria sem essa crença? Vamos supor que o problema seja algo relacionado a uma coisa que é de grande valor para essa identidade secundária. Você se define como o amável marido da sua adorável esposa. E aí, no seu casamento, acontece um adultério. Aquilo vai deixar você em frangalhos. Aí você pratica essa análise. Quem eu seria sem essa crença, né? De que a minha miséria, a responsabilidade da minha miséria é esse fato que aconteceu. Há uma crença de que a minha satisfação é dependente da estabilidade dessa relação e tal. Acontece algo desse tipo, é natural que qualquer pessoa vá se sentir, né? Que tem uma confiança no outro e tal, vai se sentir mal, mas em autoconhecimento a gente poderia aplicar um claro discernimento sobre a situação, né? Não sou eu realmente envolvido nessa situação. É tudo relativo. Há uma crença de que a minha felicidade está no outro, está nesse amor romântico. Então, a resposta é: eu ficaria feliz. Ou seja, se isso não tivesse acontecido, né? Se esse problema, se essa intercorrência não fosse percebida, eu estaria feliz. O próximo passo deve ser fácil. Elimine o problema. Mas é fácil somente na medida em que você compreende que ele não é essencial para a sua identidade. As pessoas que... Aí ele vai usar um vício de uma Vassana bem vinculativa aqui, de vício, né? As pessoas que uma vez beberam excessivamente, mas que estão limpas e sóbrias há 30 anos, se levantam nas reuniões dos alcoólicos anônimos e dizem com uma expressão séria: olá, eu sou o Tom, eu sou alcoólatra. A vida adulta do Tom está centrada no problema do álcool. Isso lhe proporcionou uma identidade. Então é mais um aspecto que ele adiciona à identidade dele, né? No caso, isso faz parte, é claro, né, todas as coisas que o James está falando aqui, de que o conhecimento das gunas a gente pode jogar fora
a terapia, ou que aqui o cara vai se identificar como alcoólatra para o resto da vida, a gente tem que tomar com a clareza do que o Vedanta está apresentando para a gente, né? Não é que se você está começando a conhecer o Vedanta e eventualmente está participando de alguma terapia aí com um psicólogo, você vai descartar no ato. No caso, o alcoólatra também. Ele vai fazer parte de um processo onde é importante que ele reconheça o problema, né? Então ele vai sempre se apresentar. Eu sou alcoólatra, no sentido de que, olha, eu tenho esse problema de fato. Isso faz parte, inclusive, do processo para que ele todos os dias mantenha essa ciência e ele diga para ele mesmo, por hoje não, né? Aquela coisa do Alcoólicos Anônimos, todo dia o indivíduo tem que manter esse só por hoje, né? Só por hoje eu não vou beber. Então isso faz parte de um processo. Mas voltando ao ponto. Então, ele vai falar aqui, as pessoas que beberam excessivamente, estão limpas e sóbrias há 30 anos, né, ainda estão nessa ali, no Alcoólicos Anônimos, participando dessa dinâmica. Ele fala do Tom, que vai lá, se levanta e diz, oi, eu sou o Tom, eu sou alcoólatra. Então, a vida adulta do Tom está centrada no problema do álcool, mesmo que já tenha passado 30 anos. Isso lhe proporcionou uma identidade. E por incrível que pareça, eu sou um alcoólatra é uma projeção, uma ideia, graças a Maia, projetada para impedi-lo de apreciar a sua verdadeira natureza. Então, infelizmente, com algumas vasanas muito vinculativas, a gente pode dar uma desestruturada tal no nosso corpo sutil, e são vasanas que são tão arraigadas que a pessoa vai ter que passar a vida por esse problema. Pode até ser que tenha indivíduos que estabeleçam o autoconhecimento e aí só para esse indivíduo é que ele vai poder deixar de falar eu sou alcoólatra, porque ele realmente tem um entendimento de que ele não é esse indivíduo, essa pessoa que está sujeita a essa vassana arraigada e muito veemente, que toda vez que ele vê uma garrafa de bebida alcoólica, ele é impelido àquilo, né? Com um autoconhecimento firme e estável, muito provavelmente essa pessoa vai conseguir transitar no mundo sem esse sofrimento, com mais estabilidade. Mas ainda assim, a identidade pessoal relativa dele ainda está, vamos dizer assim, contaminada com a identidade eu sou alcoólatra. E ele continua sob o risco, né? Aí entra muito daquilo também que o Nagar volta e meia fala, o preço do autoconhecimento, né, que é uma frase que vem do Shimayananda, o preço do autoconhecimento é a eterna vigilância. Então, essa nossa identidade relativa, ela é condicionada por vasanas, e isso precisa estar em constante vigilância. Mas vamos voltar a esse método que o James coloca aqui para a gente fazer uma análise da situação. Em última instância, o que ele quer dizer é que mesmo esse indivíduo que tem essa vassana tão forte e vinculativa, tudo isso é somente uma ideia, né? Então, o indivíduo construiu essa identidade para ele, onde ele adicionou, além de todos os aspectos da vida dele, né? Ser homem, ter o signo tal, nasceu na data tal, enfim, a profissão tal, também é o alcoólatra. Então, lidar com os seus problemas é um negócio complicado, por causa do poder da projeção. Uma projeção comum desenvolvida para proteger o ego é eu tenho razão. Quando você está sob a influência de rajas, você não se importa com o Dharma. O ego precisa ter moral elevada, precisa estar certo, porque não se sente bem consigo mesmo. Então, mesmo que está errado, né, esse ego muito rajásico, ele vai falar, não, eu que tenho razão. Então, isso faz você certo e o objeto errado. Então, ou seja,
Eu estou coberto de razão e o outro que está errado, o mundo que está errado, mas eu estou coberto de razão. Veja a dualidade em ação. Na verdade, você não está certo e errado, você é apenas a consciência comum. Mas, novamente, graças a Maia, você precisa melhorar o seu senso de autoestima, que nunca é o que deveria ser se você não sabe quem você é. Então, autoconhecimento também se trata de uma redefinição de autoestima, porque para quase todas as pessoas no mundo, a autoestima se trata de um valor que está na dependência das minhas conquistas no mundo, de como eu pareço ser para o mundo. Então, em autoconhecimento, a gente adquire o conhecimento e estabelece na mente o conhecimento de que eu sou aquele que é realmente livre de todas as circunstâncias, pleno, sempre em autossatisfação. Então, surge esse senso de autossatisfação, de autoestima ressignificado. Mas aí ele está falando aqui desse indivíduo rajásico que está sempre projetando, que sempre vai querer ter razão sobre tudo e todos, e aí ele quer sempre elevar a sua autoestima. Então, ele não se dobra, ele não se curva. E aí ele fala, né, que a autoestima nunca é o que deveria ser, né? Porque esse indivíduo rajásico, né, primeiro que a gente não tem perfeição, o Jiva não tem, o James vai falar aqui mais para frente que eu dei uma lida hoje em termos de pureza mental e tal, mas o Naga já falou isso várias vezes também, né? A gente não tem pureza 100%, porque nada é puro em Nietzsche, né? Mas do mesmo modo que a autoestima nunca é o que deveria ser, tanto porque a gente nunca atinge perfeição, quanto porque esse indivíduo rajásico está sempre achando que tem algo a melhorar. Enquanto a gente acha que tem algo a melhorar, que a gente deveria ser diferente em alguma coisa, isso significa uma autoignorância. O exagero é outro problema causado por rajas, que mantém você certo e o objeto, né, a pessoa, o mundo e tal, com quem você tem uma questão, está errado. Então você está certo e o que está em volta está errado. Em todo relacionamento institucionalizado como casamento, sempre há questões não resolvidas que levam ao conflito. Aí vem a projeção, né? Tanto do marido quanto da mulher. Se o seu marido ocasionalmente esquece de tirar o lixo uma noite, ele nunca tira o lixo. E se a sua esposa ocasionalmente esquece de pegar suas camisas na lavanderia, ela sempre esquece, né? Então, agora, quando é um casamento que um é rajásico, o outro é tamásico, aí é o outro apontando, né? Você sempre faz assim, sempre faz assado, e o outro se vitimizando. E o outro se sentindo mal, às vezes até acolhendo essa culpa. É realmente, sempre tal. Então, por isso que se faz, assim que se constrói os relacionamentos abusivos também, né? E aí, finalmente, se Deus me livre, alguém o acusa, né? Deus me livre, essa personalidade muito rajásica ser acusada de projetar ou negar, você obviamente irá projetar e negar, né? Então, aquela coisa, você fez isso assim assado e pegou mal. Eu? Não, eu não faço isso. Infinitas são as perturbações de uma mente escravizada a rajas e tamas. A menos que compreendamos a dinâmica desse mecanismo inconsciente e ganhemos o controle dele, enquanto ele se desenrola, o corpo sutil nunca se tornará digno para a investigação, porque a experiência não digerida o manterá incessantemente perturbado. Ou seja, toda essa experiência mal processada, onde houve negação, onde as coisas não foram vistas com clareza e eu
fiz projeção sobre aquilo que realmente estava acontecendo, vai me manter sempre perturbado mentalmente. Oi, Carlos. Tá sem o áudio, sem o áudio. Eu vou ter que ir. Já estou. Ah, tá. Boa noite, boa noite. Eu vi que você estava rindo aí, eu achei que você ia falar alguma coisa. Eu estava rindo de uma coisa que o Henrique escreveu. Ah, deixa eu ver aqui, eu não estou vendo o que está aparecendo no chat. Vamos lá. E também do que você leu, o marido e a mulher estão sempre a brigar. Você que é culpado, eu sou culpado. Também estava a rir da situação que estava a ler, portanto, estava a ler, e depois li o que o Henrique escreveu, a dizer que o James também está errado. Então, não deu mal, Tá, portanto. Mas eu vou ter que ir, eu já estou a ficar cagabé, eu estou a tá ficar bom. tamático. Bom descanso, meu amigo. Boa noite para Até todos. mais, boa noite. Boa Tchau, tchau. noite. Então, vamos ver, eu não tinha visto o que andou aparecendo aqui. Os homens são pouco mais que suas prioridades e valores. Krishna no Gita, legal. O Marcelo escreveu. A Betânia, podíamos fazer um chart desse método. Achei muito aplicável. Ah, tá, desse método que o James está explicando aqui. Legal, é uma ideia boa, Betânia. Ah, entendi o que o Henrique falou. O James fez mais uma projeção aqui. Todo casamento sempre. Tem casamentos e casamentos, né? Sim. Vamos lá para a próxima parte. Ou alguém gostaria de falar alguma coisa, perguntar? Então, o karma é experiência não assimilada. Karma Yoga é uma atitude em relação à ação que neutraliza as vasanas inúteis produzidas pela negação e projeção. Se as vasanas não forem neutralizadas pelo Karma Yoga e por uma compreensão trazida por uma análise do mecanismo causal, é importante esse mecanismo causal para a gente entender o que vai ser falado na sessão seguinte. Então, se o Karma Yoga, né, se as vasanas não forem neutralizadas pelo Karma Yoga e por essa compreensão trazida por uma análise do mecanismo causal, a experiência não assimilada produzirá karma indesejado. E a mente permanecerá extrovertida e perturbada. Maya continuará a esconder o ser pleno e Rajas projetará a frustrante ideia de que existe uma solução objetiva para o desejo da plenitude. Então, nesse caso, Maya continuará a esconder o ser pleno através de tamas e Rajas projetará a frustrante ideia de que existe uma solução objetiva para o desejo da plenitude. Inclusive, para os indivíduos todos que estão numa senda espiritual, né? Então, o indivíduo quer autoconhecimento, mas ainda mantém a ideia de que é alguns milhões de dólares na conta bancária que vai também trazer algum tipo de satisfação, de plenitude. Ou então, por estar nessa senda espiritual, ele entende que talvez se ele for um guru, um professor e tiver muitas pessoas reverenciando ele, esse conhecimento que ele transmite e tal, então ele vai se sentir, né, satisfeito porque ele é amado, ele é reverenciado. Então é isso. Maya continuará a esconder o ser pleno e Rajas projeta a frustrante ideia de que existe uma solução objetiva, né, ligada às circunstâncias para a plenitude, para o desejo de plenitude. Beleza? Vamos para a sessão seguinte. O corpo de dor. Uma das formulações mais populares desse mecanismo nos últimos anos é o corpo da dor do Eckhart Tolle. Ele é apresentado como uma entidade mais ou menos orgânica
que se alimenta de experiências dolorosas, o que equivale a dizer que a dor se transforma em vasana e sanskara. O Eckhart Tolle, o autor lá do Poder do Agora, né? Então, ele apresenta esse conceito que é quase que similar a um corpo causal e o seu funcionamento, que seria esse corpo de dor. Mas a diferença talvez esteja aqui quando ele fala que ele apresenta como uma entidade mais ou menos orgânica. Aí eu vou ler a parte seguinte para a gente entender isso. Não existe nenhuma entidade vivendo em nós que esteja fazendo isso. A gente já viu, né, através do nosso chart principal ali, como é que é essa dinâmica causal, não tem inclusive nenhuma função ali. Primeiro que a consciência aparece refletida para o nosso testemunhar do mundo no corpo sutil. Não existe também nenhuma faculdade de experiência, de discernimento sobre as experiências, de deliberação que esteja no corpo causal. Está tudo no corpo sutil. Então, não existe uma entidade vivendo em nós que esteja fazendo isso, né, esse mecanismo do corpo da dor. É puramente um processo inconsciente que parece consciente por causa da proximidade entre o corpo causal e o ser pleno. Aqui eu acho que vai ser útil a gente abrir o chart lá, para a gente olhar melhor para isso. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Aparecendo aí? Então, ele fala aqui que é puramente um processo inconsciente, né? Então, assim, esse reforço dos condicionamentos que nos impelem a se manter em sofrimento por causa de desejos e tal, verte do corpo causal, né? A causa está aqui. Karana Shahira, o corpo causal. Aí, ele está dizendo aqui, por causa da proximidade, é puramente um processo inconsciente, aparentemente inconsciente, porque a gente tem a consciência constatada através do corpo sutil, experienciando Maya, né, os efeitos de Maya aqui no corpo sutil. Então é puramente um processo aqui no corpo causal inconsciente que parece consciente por causa da proximidade entre o corpo causal e o ser pleno. Na verdade, não é que assim o ser pleno está aqui em cima e o corpo causal está mais próximo. Todos os três corpos eles são indissociados do ser pleno. Mas no corpo causal, o que a gente tem é uma experiência de estar livre das formas, da experiência objetiva aqui dos objetos de Maya, né? É uma experiência onde nada está manifesto. Todas essas vasanas, isso que a gente chama de vasanas, existe somente como tendências não manifestas. Elas vão se tornar manifestas quando elas precipitam aqui para o corpo sutil, certo? Mas é por isso que ele fala que é um processo inconsciente que parece consciente por causa da proximidade do corpo causal e o ser pleno. Parece consciente quando essas vasanas vertem na nossa mente, como, por exemplo, desejos ou aversões que nos afligem, que causam sofrimento. O ser pleno não é o corpo causal. Está sempre livre de todas as estruturas criadas por Maya que aparecem nele. Mas o corpo causal é o ser pleno em sua manifestação mais sutil. Então, de outra forma, a gente pode dizer assim,
o corpo causal é o ser pleno, o corpo sutil é o ser pleno, toda a manifestação de Maya é o ser pleno, mas o ser pleno não é nada disso. Mas o corpo causal é o aspecto manifesto mais sutil, é hiper sutil, é mais sutil do que o corpo sutil. É a causa, né? É ele aonde ele é vamos dizer assim, da onde vertem todos os condicionamentos que são retroalimentados por nossas ações no mundo, pela maneira como a gente opera no mundo. Então a gente reforça as vasanas assim. O corpo causal é o ser pleno em sua manifestação mais sutil. Separar, discriminar o corpo causal e seus efeitos do ser pleno é o assunto do próximo capítulo. E aí a gente vai ver, e a gente já falou sobre isso várias vezes, mas como o Vedanta funciona por sistemática repetição, né? A gente só pode discriminar de fato sobre os efeitos. A gente detecta o que é desse corpo causal, o que são os nossos condicionamentos por inferência, porque a nossa mente fica sob os efeitos desses condicionamentos. Então a gente vai tomando ciência desses condicionamentos e a gente detecta os efeitos, né? Não dá para fazer uma discriminação do corpo causal pelo próprio corpo causal. Quando você está em sono profundo, você não pratica discriminação nenhuma. Então, separar e discriminar o corpo causal e seus efeitos, né, que é sobretudo que a gente pode discriminar do ser pleno, é o assunto do próximo capítulo. Mas a sensação de que a dor é consciente e busca se renovar é certamente compreensível. Então, por exemplo, no exemplo do alcoólatra que a gente estava lendo no sessão anterior, né, essa dor que parece sempre se renovar. Então, por causa que essa vassana é muito vinculativa, porque ela foi altamente reforçada ao longo de uma vida, esse indivíduo se encontra nessa condição que, por mais que ele queira se livrar daquilo, ele vê uma garrafa de uma bebida alcoólica, ele não consegue se controlar. Ou dizem até que não dá nem para pôr vinagre na salada de alguém que é alcoólatra, né? De fato, porque ele já vai ativar um ímpeto de beber absurdamente porque ele experimentou o álcool. Então, é um problema, né? E é isso que faz parecer que essa dor ela se renova constantemente. Que a dor é consciente, como o James coloca aqui, busca se renovar. Né? Então, é certamente compreensível. É compreensível que seja assim, a gente tem que ser, de fato, empático, se solidarizar com a dor alheia, né? Porque essas vasanas vinculativas, elas, de fato, causam esse aprisionamento da mente, né? A dor tem muitas formas, mas a nossa dor mais fundamental é a dor da ação compulsiva, porque nos despoja de nosso bem mais precioso, a liberdade de escolher e agir. Paredes de pedra não fazem uma prisão, nem barras de ferro uma gaiola. Nossa prisão é, sobretudo, a mente, né? Como apontamos no primeiro capítulo, toda a atividade humana é centrada em torno de uma tentativa de remover o sentimento de limitação causado por desejos e medos inspirados na ignorância. Então a gente fica tentando resolver a nossa limitação através da conquista de objetos de desejo ou evitando aqueles objetos que são da nossa profunda aversão, aquilo que a gente tem profundo medo, e ambos, os desejos e as aversões, são inspirados todos na nossa auto-ignorância. Né? A gente entende que a realidade, de fato, é todo esse mundo em constante transformação. E que somos indivíduos separados, né?
Nós não buscamos objetos por causa dos próprios objetos. Nós os perseguimos pela sensação de libertação que resulta quando os obtemos. O doloroso desejo por eles é removido através da obtenção. A síndrome de negação, projeção que sofremos produz a dualidade mais fundamental da vida, o doloroso sentimento de que estou separado do que eu quero, enquanto disfarça o simples fato de que eu sou o que eu quero. Porque todos nós fazemos tudo aquilo que fazemos porque a gente quer simplesmente ser livre. Seja o objeto pelo qual a gente corre atrás incessantemente, algum tipo de estabilidade material, prazeres, virtude, fundamentalmente o que está subjacente por trás de todos esses objetos de desejo é a liberdade, a felicidade. Então, essa dinâmica da mente equivocada com o que é a realidade, ela esconde que eu sou aquilo que eu quero. E eu continuo acreditando que eu estou separado daquilo que eu quero. Enquanto eu experiencio liberdades e alegrias momentâneas através do contato com objetos, eu construo uma carga de vasanas que eventualmente distorce a geometria natural do corpo sutil e acabo recebendo a dor adicional de conflitos internos, que por sua vez motiva ações mais vãs que resultam em experiências dolorosas adicionais. Então, o James está explicando aqui uma dinâmica que vai fazendo essas vasanas se tornarem vasanas mais arraigadas e, finalmente, vasanas totalmente vinculativas, né? Então, você experiencia aqui no campo algo que lhe dá prazer, você se sente identificado com aquilo por causa da sensação de satisfação que aquele objeto proporcionou. Aparentemente, o objeto proporcionou essa satisfação, né? Isso não é real. Foi simplesmente a remoção de um desejo que às vezes nem era consciente, mas você experimentou aquela satisfação, né? Por um momento você se vê livre de qualquer aflição, se vê em satisfação e tal. Você começa então a querer mais daquilo. E, se possível, que na próxima seja melhor, um pouquinho diferente. E aí você se vincula àquele tipo de experiência e você vai arraigando essas vasanas mais e mais, até que elas se tornam vinculativas, a ponto de, como James escreve aqui, distorcer a geometria natural do corpo sutil, ou seja, deturpam essas qualidades do corpo sutil. Não há discernimento apropriado, um ego que fica exacerbado porque ele começa a achar que tudo é válido para ele obter aquele objeto de satisfação a todo custo. Esse centro mental emocional fica corrompido, não há clareza sobre as próprias emoções, né? Então é nesse sentido que se distorce o corpo sutil, a geometria natural dele. Sobretudo a nossa capacidade de discernimento, esse é o grande problema, né? Da gente ficar vinculado por muito tempo com essas vasanas muito fortes. Então, as vasanas distorcem a geometria natural do corpo sutil, aí na página seguinte fala, e acabo recebendo a dor adicional dos conflitos internos, porque quando eu tenho uma vasana que é vinculativa, vamos supor que é uma vasana que opera pelo medo, eu vou ter sérios problemas com isso, né? Porque isso pode ser traduzido em pânico, isso pode ser traduzido em experiências pelas quais eventualmente eu tenho que passar, mas eu não tenho capacidade de lidar com aquilo, porque é traumático para mim. Ou no caso do desejo operando, é tão vinculativo, que eu vou achar válido fazer qualquer coisa, por mais indigno que eu pareça, para obter aquilo que eu quero. Então eu começo a lidar com esses conflitos internos, que por sua vez motivam ações mais vãs que resultam em experiências dolorosas adicionais.
Então eu quero o que eu quero, mas eu não posso deixar isso às claras, porque é adármico, aí eu começo a ocultar do mundo, eu ponho muita sujeira embaixo do tapete, enfim. Tudo isso vai criando uma bola de neve de dor, né? Já deve estar claro que a grande quantidade de soluções experienciais para esse problema, apresentadas no mundo espiritual moderno, não irá funcionar. Como pode uma experiência discreta do ser pleno, uma técnica de meditação, ou perguntando infantilmente quem sou eu, desfazer esse mecanismo interno de produção de dor? Como pode esse complexo mecanismo aqui que se auto-reforça ser desfeito só porque aqui, agora, eu constantemente fico autoafirmando para mim mesmo que eu sou o ser pleno? Essa dinâmica aqui não se desfaz por si só porque eu sei que eu sou o ser pleno, né? Eu preciso fazer esse autoconhecimento ser traduzido em força e maturidade emocional e equanimidade mental. É impossível a ignorância registrada nas redes neurais dos seres humanos, e somente a ação consistente, baseada na compreensão, a transforma ao longo do tempo. É. E aí, pessoal? Alguém gostaria de falar alguma coisa antes da gente partir para a próxima parte? Qual a hora agora? 9h26. Como cultivar sátiva? Daqui para frente eu já não li, já não reli hoje antes da gente entrar aqui. Vamos lá. A mente é um jardim no qual o Vedanta planta a semente do autoconhecimento, que eventualmente se torna uma grande árvore. Não crescerá no solo tóxico da consciência sansárica. A lógica desse capítulo nos leva à conclusão de que uma mente satívica é necessária para a libertação. Como cultivá-la? Como transformar vasanas rajásicas e tamásicas em sátiva? É muito bonita essa analogia, né? Que a mente é um jardim na qual o Vedanta planta a semente do autoconhecimento. Agora, para que esse autoconhecimento de fato se torne uma árvore com raízes fortes, né? Esteja realmente arraigado na mente, isso não vai acontecer no solo tóxico. Essa semente nem germina se ela tiver num solo que está muito cheio de desejos e medos operando, né? A prática da yoga é um compromisso para ajustar as proporções relativas de rajas e tamas, com referência em sattva, visando produzir uma mente eficiente, poderosa e clara. Quando a yoga preparou a mente, distinguir o ser pleno dos objetos que aparecem nela pode dar frutos. Então aqui, essa palavra yoga, que a gente pode traduzir como união, né? O James está colocando de modo genérico que a prática da yoga é esse compromisso para ajustar as proporções relativas de rajas e tamas com referência a sattva, visando produzir uma mente eficiente, poderosa e clara. Ou seja, todas as yogas, inclusive de asanas, de posturas, né, corporais, ou os pranayamas com movimentos respiratórios, tudo isso visa clareza mental, né, visa uma mente com maior capacidade de discernimento, uma mente mais contemplativa e pacífica. Quando a yoga preparou a mente, distinguir o ser pleno dos objetos que aparecem nela pode dar frutos. Ou seja, é com essa mente contemplativa e pacífica que a gente pode praticar, de fato, uma clara discriminação
entre aquilo que eu sou e aquilo que se apresenta na consciência que eu sou, né? A distinção ou a discriminação, o viveka, sujeito-objeto. Você cultiva a sattva, conectando as suas ações com os resultados. Isso nem sempre é fácil, porque os resultados têm efeitos observáveis e inobserváveis. Se você beber uma garrafa de vinho, você se sentirá estimulado, rajásico e momentaneamente feliz, satívico. Deixa eu tomar um gole de água para a gente comentar isso aqui. Então vamos lá. A gente cultiva a sattva conectando as ações com os resultados. Só que nem sempre a gente tem clareza dos resultados das nossas ações, né? Até porque a gente coloca uma ação no campo, muitas vezes visando um resultado que não é imediato, é a longo prazo. Aí tem resultados que são inobserváveis, como o James fala aqui. Depois ele dá o exemplo de beber uma garrafa de vinho, né? Então você se sentirá, no primeiro momento ali, experimenta aquele vinho, uau, gostoso, quero mais, né? Então tem rajas operando ali. Aí depois vem aquele sossego que uma bebidinha alcoólica consegue estabelecer na mente, né? Dar uma liberada da carga mental do dia e tal, aí você fica naquela condição temporariamente satívica, relaxada, pacífica. Mas no dia seguinte, sua mente será tamásica e cheia de arrependimentos. Se você bebeu uma garrafa de vinho, pode ser que isso não seja nenhum problema, tem alguns que têm uma resistência um pouco maior, outros menor, mas se você tem um compromisso no dia seguinte, logo cedo, e que você tem que estar com a mente ativa, concentrada, não é uma boa ideia você beber uma garrafa de vinho e ir para a cama, né? E aí você vai sentir essa mente tamásica e cheia de arrependimento. Que você se entregue dessa forma mostra que está com dor. Eu não entendi tão bem como que tá essas últimas frases aqui em relação ao texto. Não sei se é uma questão de tradução, depois eu posso dar uma olhada. Mas aí vamos ler. Que você se entregue dessa forma mostra que está com dor. A dor motiva você e a dor é o resultado de suas ações. Então vamos supor assim. O indivíduo vê uma garrafa de vinho e ele não tem o discernimento para que, tipo, mesmo eu tendo um compromisso onde eu tenho que estar muito concentrado logo cedo, eu tenho que tomar essa garrafa de vinho, né? Então é uma vassana operando. Então é nesse sentido que a dor nos motiva, a dor motiva você e a dor é o resultado de suas ações. Então há um desejo, uma vassana operante, porque se você não tomar aquela garrafa de vinho, você vai ficar aflito. E aí você fala, tudo bem, vou tomar essa garrafa de vinho. E aí toma uma garrafa de vinho, vai dormir, acorda com aquela mente embotada, já acorda meio atrasada, fala, caramba, meu compromisso, tem que sair correndo. Aí chega na situação em que você tem que estar lá para fazer uma apresentação no seu trabalho e tal, e você está com a mente completamente confusa, embotada. Então é a dor que motivou você e a dor é o resultado das suas ações. Porque você colheu um resultado desfavorável. Você não pode pensar claramente quando está com dor. Uma mente com dor, né? Quando a gente experiencia dor de qualquer tipo, né? Dor emocional, enfim, a gente está com a capacidade de discernimento comprometida. A discriminação é muito simples. Se algo te agita ou entorpece, tem que ser renunciado. Você não pode simplesmente continuar fazendo o que está fazendo e, de alguma forma, esperar que a sua mente se torne pura. E sem uma mente pura, a verdade não encarnará em você. Eu acho que eu tinha lido esse trecho aqui, que até me chamou a atenção e eu comentei antes, né, que o James coloca em termos de mente pura.
Lembrando essa questão que a gente tem, que a gente não está falando aqui de se tornar santo com autoconhecimento, né? O santo é um arquétipo, uma personalidade específica que não tem, enfim, a gente fala em termos de pureza, né? Essa sanidade tal da mente, que é uma mente pura. O Nagar costuma lembrar de um Swami que foi um Swami da linha Bhakta, assim, do James, que é o Abhedananda, que o James fala que ele era a pessoa mais pura que ele conheceu, mas a gente também precisa entender esse mecanismo da mente que está em constante modificação, que não existe pureza total em Mithya, né? Mas a gente precisa de uma mente suficientemente purificada para que a gente possa estabelecer o autoconhecimento. É como aquela analogia lá do início dessa sessão, onde a gente tem uma terra, né, um jardim, que precisa estar livre de toxicidade, esse solo não pode ser tóxico para que o autoconhecimento do Vedanta, que o Vedanta revela, se torne de fato uma árvore forte e com raízes fortes. Então, só para a gente ler se tornar pura com a relatividade que é inerente a todas as coisas dessa manifestação, nada é 100%. Mas com essa licença aqui da leitura, então a gente lê assim que a gente não pode continuar fazendo o que está fazendo e de alguma forma esperar que a sua mente se torne pura. Ou seja, se a sua mente está perturbada constantemente por desejos, aversões operando, vassanas vinculativas, você não pode esperar que esse autoconhecimento que o Vedanta traz para você purifique a sua mente de uma hora para outra. É através das ações que a gente vai modificar essa condição mental. Sem uma mente pura, né, relativamente pura, a verdade não encarnará em você. Ao mesmo tempo, você deve realizar atividades que elevem e harmonizem a mente. Ok? A gente precisa de atividades que elevem e harmonizem a mente, né? Eu lembro de uma frase que a gente leu hoje aqui, onde o James fala, né, que essa mente satívica, ela se alia a valores que ela considera superiores ou espirituais, e é importante que a gente se alie ao que é belo no mundo, ao que é virtuoso no mundo, à bondade, à verdade, mas também sabendo que Ishvara também contém, né, a dualidade, ou seja, aquilo que se opõe a tudo isso. Também contém toda a feiura, né, toda a maldade, tudo isso é Ishvara também. Tudo isso é a manifestação, né, esses efeitos de Maya. Então, ao mesmo tempo, você deve realizar atividades que elevem e harmonizem a mente. Mas não é fácil, porque o ego usa os seus vícios para administrar rajas e tamas. Ou seja, o ego ele está constantemente buscando essa satisfação para administrar. Então, esse balanço entre rajas e tamas, essa constante oscilação, é de interesse para um ego que continua operando. Né? Ele quer estar, de certa forma, é como se ele quisesse estar em aflição por um certo desejo, para que esse desejo seja removido através da obtenção daquilo que ele quer. Então, ele administra vícios, ele faz dos vícios um mecanismo para administrar rajas e tamas. E aí, tire o vício, e aí o que vai acontecer? O ego ficará subitamente exposto à energia que ele fica tentando eliminar. Ele se apega a coisas que não são boas para ele. Vai surgir 1 milhão de razões pelas quais ele não pode deixar passar. Então é aquela coisa, o indivíduo, ele conscientemente, né, ele aplica um discernimento do intelecto por um momento para falar, eu preciso eliminar um vício.
Mas aí tem o egão lá que ama aquele vício. E ele tem clareza, né, que ele precisa eliminar aquele vício, ele já entendeu que aquele é um mecanismo muito tóxico para ele, já percebeu todos os problemas que aquilo está causando na vida dele, mas aí quem se apropria, quem abraça essas vássanas é o ego, e aí ele vai e se encontra com uma situação onde tá fácil ali para ele se satisfazer de novo naquele vício. Ah, só hoje, vai, não tem problema. Ele vai e incorre no vício como sempre. Então surge 1 milhão de razões e tal. O ego sempre vai querer se satisfazer. Aí ele dá o exemplo desse amigo com quem ele conversava. O James conversava com um amigo sobre os seus vícios. E aí esse amigo ele me ouviu e disse: "Bem, Jim, pode ser uma merda, mas é quente e é minha." Ou seja, pode ser uma porcaria, mas é quente, ou seja, é uma delícia, é maravilhoso, né? Uma gíria, esse é quente. E é o meu vício. Eu adoro, isso me satisfaz muito, né? Pode ser uma porcaria, mas é demais, é sensacional e é minha vassa, né? É o meu vício, né? E aí é aquilo, se você sabe muito bem o que não é bom para você e vai em frente fazendo isso, você merece sofrer. Ou seja, se você já praticou aquele discernimento, como eu estava falando antes, em algum momento percebeu que é uma porcaria, mas você até tenta por um momento, mas aí você vê a força de vontade que você tem que ter para lidar com aquilo é algo com o qual você não quer lidar. E aí você prefere se manter naquela zona de conforto. Você fala, ah, não, deixa o meu vício aqui, tá tudo certo, não é um grande problema. E aí você vai sofrer as consequências disso. Então, se você sabe muito bem o que não é bom e vai em frente fazendo isso, você merece sofrer. Porque todo esse processo, para nossa individualidade, para nossa pessoalidade, ele é meritório mesmo, né? As circunstâncias de vida nas quais a gente se encontra, elas dependem de uma força de vontade da nossa parte, da nossa capacidade de discernimento para fazer boas escolhas, enfim, né? Eu tô aqui falando desse tipo de mérito kármico, não estou aqui falando de meritocracia, que é um conceito aí que está em voga e que é uma deturpação total para continuar justificando muita injustiça e desigualdade. Não é disso que eu estou falando. Você está indo contra o Dharma. É assim que Ishvara nos ensina. Então, esse indivíduo, né, que ele decide seguir com seus vícios aí, está indo contra o Dharma. E aí, Ishvara vai nos ensinar através das consequências dos nossos atos. Se você vai crescer, você tem que encarar a realidade. Por nos tornarmos uma raça de autoindulgentes, medrosos e falsos, os falsos gurus encontram uma grande oportunidade. Ou seja, a gente pode deduzir dessa frase aqui que a maior parte da humanidade ainda está numa situação de muita infantilidade, né? No sentido de que é muito imatura emocionalmente. E toda essa falta de maturidade emocional, toda essa carência afetiva é um prato cheio para que tenha aí os falsos gurus vendo nisso uma grande oportunidade. Eles dizem que você não tem que fazer nada, ou seja, eles vão reforçar a sua autoindulgência, ou que você pode continuar fazendo o que está fazendo e ele vai levar, ele, o guru, né, não depende de você, ele vai levar você até a iluminação. Então aí cria-se aquele ambiente de uma sanga, onde tem muito acolhimento, muita gente se abraçando, chorando, vamos extravasar as emoções, e aí esse suposto guru caminha por aí, se vale disso.
mas você tem que assumir a responsabilidade pelas suas projeções. Se suas está entre aspas, porque como a gente viu, tudo isso é um mecanismo, né, que se auto-reforça, essencialmente não somos, de fato, esse mecanismo, né, esse sujeito relativo, essa identidade relativa que sofre com esse mecanismo de vassanas e desejos e aversões operando. A consciência que realmente somos, ela nunca realmente, ela é indissociável da experiência, mas ela nunca realmente está identificada com essa experiência que causa sofrimento só para esse indivíduo, só para a pessoa, só para o jiva. Então, mais você tem que assumir a responsabilidade pelas suas projeções, entre aspas, mesmo que no final elas não pertençam a você. Por isso, né? Somos o ser, consciência, nada disso nos pertence. Quando elas são totalmente reconhecidas, a mente se torna resolvida e responde naturalmente de acordo com o Dharma. Ok? Então, a única maneira da gente ter uma mente aí com uma capacidade contemplativa, uma mente bem resolvida, pacífica, uma mente fortalecida, né, em termos de equanimidade, de força emocional, é a gente trazer à luz todo esse mecanismo de projeção e de negação. Enquanto a gente encobre coisas mal resolvidas, projetando e negando, a gente continua retroalimentando esse mecanismo de sofrimento. Ok? Bom, a gente tem 15 minutos, vamos para a próxima sessão. Todo mundo quieto. Vamos lá. Mas você tem que ter cuidado. Quanto mais pura a sua mente se torna, maior é o perigo de desenvolver um ego espiritual. O ego é aquela parte do corpo sutil que possui ações e resultados. Associa-se ao sublime sentimento de Sátiva e diz: eu sou puro, eu sou santo, eu sou espiritual. Ele pode se tornar extremamente vaidoso e insinceramente amoroso. A prática da discriminação não tem a intenção de melhorar você ou torná-lo puro. Então era disso que eu estava falando. Essa parte aqui eu não tinha lido. Mas quando surgiu a palavra pureza ali onde eu já tinha lido, a gente tem que ter atenção nisso que o James está falando nessa parte do texto, né? A ideia não é que com autoconhecimento essa mente se torna completamente pura ou então, né, a prática da discriminação também não tem, né? Viveka, a discriminação sujeito-objeto, não é para tornar você, né, essa identidade pessoal relativa pura. Você já é realizado. Aquilo que realmente já somos é a consciência, a existência não limitada. Então você já é realizado, consciente e tão puro como a neve. A única pureza realmente existente é a realidade, é a verdade que todos somos. Onde habita a única pureza é a existência pelo que ela realmente é. Consciência e existência, sem limitação. E isso é o que já somos e já é tão puro como a neve. Uma mente pura, um coração puro não é o objetivo. Não é o objetivo e não é possível também, né? Não é nada é 100% puro em Mitya. A gente resolve essa questão enquanto há qualquer necessidade de se tornar puro, de melhoramento pessoal,
significa que ainda não há essa liberdade, né? Não houve ainda uma liberação de fato pelo autoconhecimento. O autoconhecimento precisa ser abraçado de tal modo que a minha única identificação, o meu único senso de identidade é com aquilo que é realmente puro, que é a consciência que todos somos, que é impessoal, comum e não associada com toda essa projeção. Então, o objetivo não é uma mente pura, um coração puro. Isso é apenas um meio para um fim. Então, a gente busca uma mente suficientemente purificada para estabelecer autoconhecimento. A gente busca um coração, como está dizendo aqui, né? Ou seja, a gente busca entender a nossa essência pessoal como a consciência que realmente somos, sabendo que essa essência, que essa pessoalidade, né? Que essa essência permite existir, é relativamente impura e pode ser relativamente pura. É tudo relativo em Nietzsche, né? Que o único puro é o que eu realmente sou. Então é apenas um meio para um fim, buscar essa suficiente pureza. É o campo em que o Vedanta pode estabelecer a visão da não-dualidade. A visão da não-dualidade destrói o senso de propriedade do ego e estabelece o autoconhecimento enquanto fazedor. Não há purificador como o autoconhecimento. O autoconhecimento é o mais poderoso purificador, né? Então a gente busca essa suficiente capacidade de clareza mental, essa suficiente pureza para que o autoconhecimento ocorra. Então, com essa mente suficientemente clara, que pode praticar um discernimento entre sujeito e objeto claramente, é o campo em que o Vedanta pode, então, estabelecer a clara visão da não-dualidade, a clara percepção de que eu sou realmente a consciência que permite toda a manifestação, que eu sou a essência do que é conhecido, a essência do conhecimento e a essência do conhecedor. A luz que possibilita que tudo isso seja conhecido. Então aí ele fala que a visão da não dualidade então destrói, né, o senso de propriedade, né? Porque o ego é isso, o ego é o ahankara, né? Ele diz eu sou o autor, eu sou o que faz. O ego permanece como função da mente, função deliberativa para as nossas transações no mundo, mas esse senso de ser aquele que se apropria, que se determina como a causa, ele morre, ele mingua. É isso que acontece para a gente falar de uma maneira desmistificada, né? Não é o ego morre, tem que matar o ego para autoconhecimento. O ego permanece com a sua faculdade deliberativa para as nossas transações no mundo, mas quem está ali praticando discriminação é sempre o intelecto, esse ego é reeducado, enquanto ainda há vassanas operando, né, mas há sempre clareza mental para ir depurando, então esse processo continua em autoconhecimento, e esse ego, então, perde esse senso de propriedade e estabelece o autoconhecimento enquanto é um fazedor. Então, a função de ser um fazedor, que é relativa, que é aparente do ego, continua existindo. Você não vira um vegetal quando você se autorrealiza, né? Então, estabelece o autoconhecimento enquanto fazedor. Não há purificador como o autoconhecimento. Ok? Vou ver o tamanho dessa sessão. Vamos deixar o Sattva mais Vedanta para o próximo, então?
E aí, pessoal, vocês estão muito quietos, eu não sei o que vocês estão achando. Se tem alguma questão aí que surge, deixa eu ver se apareceu no chat, não tem mais nada. É que esse capítulo é muito psicológico, né? Acho que você fica pensando que há outros caminhos, né? Como o Vedanta está apresentando para lidar com as questões que vão aparecendo. É bem interessante, aí você vai refletindo, mas com o objetivo mesmo, acho que achei bem legal essa última frase, que uma mente pura, um coração puro não é a meta, mas ele faz esse como se fosse uma preparação mesmo para a mente poder estar livre para poder atuar o autoconhecimento aí do Vedanta, né? Mas eu achei super interessante um monte de perguntas. Lembro sempre do Nagar falando que não precisa mesmo esse trabalho terapêutico, né? Que algumas questões mais de discernimento e do Karma Yoga já consegue manter essa mente preparada, né? Sim. Legal. Tem algum ponto do texto que eu passei que não ficou claro? Ou aquela parte, Betânia, que você falou que a gente podia fazer um chart do método? Eu gostei dessa ideia. Eu vou tentar, de repente, transformar num... Porque eu gostei da ideia quando vai trazendo, né? Aparece uma situação, mas será que a pessoa é o problema, né? Há algum problema além de mim? Eu gostei dessas perguntas. É verdade? Tem alguma coisa além? Acho que principalmente para a gente, né, que está fazendo esse trabalho de discernir que, na verdade, não há dois sujeitos, né? É um único e o restante é o objeto ali, assim, em Nietzsche, né? Uhum. E é interessante você, a cada momento, olhar para isso. É bem prático. São perguntas, é um caminho um pouco diferente do Karma Yoga e são perguntas que trazem você de volta para o ser, né? Sim. Acho que é legal. Compõe o Karma Yoga também, esse processo da gente conseguir olhar para os efeitos operando na mente, né? Então, a gente traz para o nosso discernimento também ter clareza, né? Sobre... Eu não posso operar no corpo causal, mas eu consigo, através da minha qualidade mental, ou daquilo que aparece como desejo, aquilo que aparece como medos que se manifestam. Eu estou, através desses efeitos que a mente sofre, inferindo a causa, né? E aí a gente vai praticando essa clareza sobre esses condicionamentos e ver como é que eu posso aplicar aqui, qual é a ação e de que modo, né, diante das circunstâncias, eu posso empreender uma ação para começar a modificar esse mecanismo que me impele sempre a agir do mesmo modo e tal, né? Porque no final das contas é isso, tudo isso que parte dessa natureza de desejos ou de medos me mantém com uma certa perturbação mental. Então por isso que a gente precisa tratar esse mecanismo, né? Então, vamos fazer o Purnamada, então. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate. Om Shanti Shanti Shanti. Boa noite a todos. Uma boa noite aí de sono profundo. Até mais, pessoal. Boa noite.
Boa noite. Valeu, Felipe. Valeu, Obrigada. a aula Boa foi noite, muito Flávio. boa, Obrigado. muito produtiva a todos. Valeu.